Olá, meus amigos. Quanta saudade, quanto tempo, hein? Na verdade, às vezes quando a gente apresenta um vídeo, uma historinha, apresento minhas medalhas, fica parecendo que é tudo muito fácil. A gente cair na piscina, nadar, competir, ou chegar aqui, gravar um vídeo. Mas além do trabalho que nós temos, por exemplo, para competir, de treinar, estar no ponto, e mesmo para tocar uma música e gravar, a gente tem vários trabalhos. Mas o que acontece ainda não é só o que a gente empenha para poder fazê-lo de melhor maneira. Surgem os desafios que a vida nos traz. Hoje eu vou falar para vocês sobre esses desafios que eu tenho sofrido com relação tanto à natação quanto à música. Por exemplo, ano passado eu tive vários problemas. Tive 3 costelas quebradas em função de uma osteoporose. Que às vezes esses detalhes a gente não costuma contar. Mas nos meus desafios é necessário. Cada costela quebrada, foram em tempos diferentes, em dias diferentes, o médico me proíbe. Nada de violão, nada de natação. Um mês ele pede, mas esse mês se prolonga, porque até que a gente marque uma consulta, vá ao médico e decida o que tem que fazer, já passaram uns 7, 10 dias, então uns 40 dias. E a gente para. E a gente parando, quem é atleta, nós temos outros atletas no grupo, sabe o que isso significa. Uma parada de um mês, 40 dias, é muito tempo para que a gente fique parada. Mas eu venci numa boa. E tive também as paradas por cirurgias no olho. Fiz cirurgia de catarata, que fiz no olho, 30 dias, uma semana depois mais um olho, aí uns 40 dias, e depois eu tive que fazer também de pterídeo, que é um probleminha que o médico tem que tirar de dentro do olho, também mais 30 dias. Então o ano passado foi um ano de muitas dificuldades, tanto para natação quanto para música. Mas eu venci, eu competi, ganhei minhas medalhas, gravei meus vídeos, com muita dificuldade, mas consegui, venci essa etapa. Aí esse ano, em dezembro, eu tive um outro problema. Fui torcer uma torneira do chuveiro que estava vazando e torci com força, porque ela não queria parar de vazar, e torci a mão. Mas essa torção da mão começou a doer, e eu até só fui esperar janeiro, porque quando eu torci a mão, estava em vésperas, pouco tempo, para a nossa apresentação do violão de fim de ano, que é o marco maior dentro da nossa música aqui, que a minha professora se empenha demais com essa apresentação, e eu querendo me apresentar, foi quando eu apresentei os 4 instrumentos, né, que foi o violão, o ukulele, o baixo elétrico e a flauta doce. Eu queria estar presente, então eu nem fui ao médico, eu deixei para ir em janeiro. Só porque o problema da dor não era só o problema da torção. O médico pediu uma ressonância e minha mão estava muito deteriorada por dentro, muito desgastada. Também esses anos todos usando a mão, coitadinha, né, e sem dar trégua. Então, foi um problema sério. Eu fiquei também, o médico já mandou direto, 30 dias parada, e eu fiquei muito triste, parei tudo de novo. A natação eu não precisei parar, mas os meus instrumentos, sim, a música eu fiquei parada. Aí depois o médico me deixou que eu usasse essa órtese, e eu já pude e me liberou para tocar, mas de uma forma diferente. Eu nunca, todo mundo conhece esses violeiros que tocam só com palheta. Eu nunca na minha vida tinha tocado com palheta para nada.
mas o médico deliberou, porque tocar com os dedos mexe demais. E a palheta, você só faz um movimento aqui, ó. Então, aí o que acontece? Desde janeiro que eu estou nesta luta com a música. Mas eu tive que reaprender a tocar de palheta. Eu estou aqui com o ukulele, porque eu acho que eu já contei a história de como foi que eu comecei a estudar o ukulele. Foi quando eu quebrei a costela, a primeira vez. O médico proibiu o violão, minha professora chegou com o ukulele, se pergunta para ele, porque o ukulele, a resistência é muito menor. No caso das costelas, né, porque o violão força muito, mas o ukulele não. Ele é pequenininho, ele é levezinho, a posição é bem mais agradável, eu posso sentar, posso me escorar. Então ele me liberou. Então eu queria mostrar para vocês, eu até já gravei uma música muito bonita, uma música gospel, Noites Traiçoeiras, que eu estou tocando com o ukulele. Mas muitas vezes a pessoa ouve a gente tocar, mas não presta atenção. Então hoje eu trouxe o ukulele porque o que está mais fácil para eu tocar com a palheta realmente é o ukulele. Semana passada eu gravei com a professora uma música, mas eu toquei no violão, sem a órtese e sem a palheta, teimando contra a medida do médico. Mas o ukulele é mais fácil tocando com a palheta também. Eu só vou dar uma palhinha aqui para vocês verem como que é, uma música que eu estou já colocando no meu repertório para uma próxima gravação. É uma música muito bonitinha, não vou nem dizer o nome, às vezes vocês conhecem, vou dar só um pedacinho, só para vocês sentirem a diferença. Quando vocês me virem tocando com o violão, tocando usando todos os dedos e agora usando a órtese e usando a palheta. Que vocês vão ver que são desafios muito grandes na vida da gente. Porque a gente, de repente, ou a gente muda, ou a gente reaprende, ou a gente para. E o meu lema, gente, é o seguinte: o dia que eu parar é porque eu parei de fato. Às vezes os meninos, meus filhos, né, eles gostam muito de vir tomar café comigo e eu faço as coisas, eu gosto de fazer ainda meus pães de queijo, meus biscoitos, mas eu falo com eles, não se preocupem enquanto estiver fazendo. Porque enquanto estiver fazendo, eu estou ativa. Vocês vão se preocupar o dia que eu parar. E peço a Deus para que essa parada minha ainda leve algum tempo. Apesar de eu já estar com 82 anos, né, não é brincadeira, quase um século de vida, mas é isso aí. Só para mostrar para vocês que a gente não pode desistir perante um desafio grande. Porque esses desafios que eu tenho vencido são muito grandes e às vezes a gente fica muito triste quando a gente vê o desempenho. As músicas, por exemplo, eu gosto muito, nas minhas gravações eu tenho algumas músicas instrumentais. A música instrumental é quando você só toca, por exemplo, no violão, só no violão, sem cantar e sem cifra, por partitura mesmo. Eu já tenho algumas gravadas. E já estava com mais duas já quase no ponto de gravar. Mas a música instrumental não tem como gravar com palheta, nem com esse problema meu e nem estudar. Então eu tive que deixar. Aí quando eu recomeçá-las, se Deus quiser eu vou ficar boa para poder recomeçar, elas vão estar já bem defasadas. E eu vou ter que recuperá-las pedacinho por pedacinho, porque são músicas muito difíceis. Mas estou aqui feliz falando com vocês, gravando mais uma historinha, que não é uma historinha, é um fato real acontecendo agora, mas feliz de poder estar na ativa. E feliz por, se eu não posso tocar como antigamente, eu posso tocar com a minha palheta, posso tocar com a minha órtese, e vai só um pedacinho, só para vocês sentirem o ukulele, porque eu me apaixonei pelo ukulele. Para vocês sentirem o ukulele e o que é tocar com uma palheta. E os desafios que a gente tem que vencer na vida.
E é isso aí, gente, ó. Eu vou terminar, é a minha fala, e vou terminar também quando eu fizer esse pedacinho. É só um pedacinho para vocês sentirem, tá bom? Então vai lá.